Imagine um campo aberto, sem armas, sem tecnologia, apenas músculos, ossos e pura força bruta. De um lado, 100 homens adultos. Do outro, um único gorila das montanhas, com mais de 200 quilos de puro instinto animal. A pergunta é simples. Se colocássemos todos eles frente a frente, quem sairia vivo? Essa hipótese viralizou nas redes e nos fóruns da internet, provocando debates ferozes, teorias malucas e até simulações digitais. Mas o que realmente aconteceria se esse embate tomasse forma no mundo real? Para entender isso, precisamos ir além da imaginação e entrar nas entranhas da biologia, do comportamento animal e da psicologia de combate. Um gorila não é apenas uma besta forte, ele é um mestre da intimidação, um tanque de músculos com uma mente extremamente territorial. Por outro lado, 100 homens, mesmo desarmados, representam cooperação, estratégia e resistência. A natureza colocou ambos em extremos opostos da cadeia evolutiva. E agora, vamos confrontar esses extremos. O gorila das montanhas, gorila Beringuei, é um animal que não costuma atacar por diversão. Ele defende. Mas, se acuado, ele vira uma tempestade. Suas mordidas podem romper ossos, seus braços têm força para arrancar árvores pequenas do solo, e um simples soco pode ser mais destrutivo que o golpe de um lutador de MMA. Encarar um deles sem armas é como tentar parar um carro em movimento com o próprio peito. Ainda assim, 100 seres humanos não são pouca coisa. Mas, será que essa vantagem numérica realmente importa? A maioria desses homens saberia o que fazer? Entrariam em pânico? Se dispersariam? Ou conseguiriam agir como um enxame coordenado, sufocando a fera com o puro peso dos números? A resposta depende de variáveis que vão muito além da força física. E agora, nós vamos destrinchar cada uma delas. O gorila não apenas parece forte, ele é em proporções assustadoras. Seu corpo é adaptado ao combate de curta distância. Músculos densos, braços longos e um centro de gravidade estável. Estudos mostram que a força de um gorila pode ser até 10 vezes maior que a de um homem comum. Ele consegue levantar mais de 800 quilos em testes de tração e sua mordida tem uma pressão de 1.300 psi, mais que a de um leão. E o mais importante, ele não sente dor como nós. A pressão de 1.300 psi, pound per square inch, ou libras por polegada quadrada, é uma medida de pressão que indica a força exercida por uma área. Enquanto o ser humano hesita ao ver sangue, o gorila entra em frenesi. Não que ele goste de matar, mas seu sistema nervoso responde ao perigo com explosões violentas de força e adrenalina. Um único ataque bem-sucedido pode esmagar crânios, quebrar costelas e causar danos irreversíveis em segundos. Se os homens não agirem em perfeita sincronia, ele poderá desmantelar pequenos grupos um por um, como um predador entre presas desorganizadas. Além disso, o gorila é rápido. Apesar de sua aparência pesada, ele pode atingir até 40 km por hora em corridas curtas e saltar quase 3 metros em um único impulso. Imagine isso num espaço aberto. Imagine o caos. Enquanto alguns tentam enfrentá-lo, outros recuam. Essa desordem inicial pode ser fatal. Um gorila treinado para sobreviver na selva não hesitaria em usar isso a seu favor, dividindo e conquistando seus inimigos com brutalidade cirúrgica. Mas e se os 100 homens forem estrategicamente instruídos? E se forem organizados em grupos? E se sacrificarem os da frente para desgastar a fera? Seria cruel, mas eficiente? A questão começa a se desdobrar em algo mais profundo. Estamos discutindo apenas força ou a natureza da violência humana e animal? A verdadeira batalha talvez não esteja nos músculos, mas na mente de cada combatente. Agora, vamos virar a moeda. O ser humano é, acima de tudo, uma criatura social e estratégica. Nossa sobrevivência como espécie
veio da habilidade de caçar em grupo, de construir armadilhas e de comunicar perigo. 100 homens, mesmo sem armas, podem formar uma cadeia, um cerco, uma armadilha viva. E essa capacidade de planejar pode ser mais poderosa que qualquer soco de gorila. Afinal, somos mestres em adaptar táticas diante de ameaças. Imagine 10 grupos de 10 homens cada, cercando o gorila por todos os lados, usando cordas improvisadas, galhos, pedras. Mesmo sem armas modernas, o ser humano ainda pode ferir, distrair, cansar. O gorila não possui resistência infinita. Se for forçado a se mover constantemente, a atacar sem parar, seus músculos vão acumular ácido lático. Sua respiração vai falhar e ele começará a cometer erros. Os homens não precisam ser mais fortes, precisam ser mais pacientes. Outro fator é a moral. Um gorila age por instinto, mas um grupo humano pode se inspirar, se motivar, se sacrificar pelos outros. Histórias de guerra mostram que soldados comuns já enfrentaram tanques, aviões e forças maiores, apenas com coragem e estratégia. E se os 100 homens fossem soldados, ou gladiadores treinados, ou apenas pessoas comuns com sede de vitória? O psicológico muda tudo. E quando um humano vê outro caindo, isso pode provocar duas reações: fuga ou fúria. A segunda é a que torna um bando perigoso. A raiva coletiva pode transformar um grupo comum numa força imparável. E é aqui que o embate volta a ficar equilibrado. Porque o gorila tem força brutal, mas os homens têm algo que nenhuma fera possui: inteligência coletiva e fúria consciente. Estamos diante de um embate entre natureza e civilização em sua forma mais crua. Pesquisadores, curiosos e programadores decidiram simular esse embate com base em dados reais. Em uma das simulações mais populares feitas por inteligência artificial, o resultado foi avassalador. O gorila venceu em mais de 70% das vezes. Os humanos, mesmo em maior número, falharam na coordenação. Grupos se dispersavam, alguns recuavam, outros tentavam atacar sozinhos e acabavam mortos em segundos. A besta, isolada mas focada, triunfava com sangue nos olhos. No entanto, quando a simulação foi alterada para incluir coordenação mínima entre os grupos humanos, o jogo virou. Ao trabalhar como se fossem uma mente, os homens conseguiram conter o gorila, prendê-lo e sufocá-lo com o peso de sua própria massa coletiva. Mas o custo era alto. Mais da metade do grupo morria no processo. Era um massacre com vitória, mas sem glória. Uma vitória amarga, como se a humanidade tivesse vencido, mas perdido algo essencial no processo. No fim das contas, o resultado depende de quem são esses 100 homens. E qual é esse gorila? Se forem pessoas comuns, sem preparo, o animal vence quase sempre. Se forem estrategistas, treinados, dispostos a se sacrificar, podem vencer, mas com perdas pesadas. Suponha que os homens vençam. 100 entraram. Talvez 20 saiam vivos. Desses, quase todos gravemente feridos, muitos em choque, outros incapazes de sequer explicar o que presenciaram. No centro do campo, o corpo imóvel do gorila, ainda quente, cercado por sangue e silêncio. A pergunta muda: isso foi uma vitória ou um massacre ritualizado para alimentar o ego da humanidade? Em nenhuma versão desse confronto, alguém sai ileso. Não existe glória aqui. Existe apenas dor, brutalidade e um lembrete de quão frágeis somos individualmente e quão poderosos podemos ser juntos. A resposta final, portanto, não está escrita em pedra. Mas uma coisa é certa: o gorila pode vencer a luta, mas o ser humano vence a guerra da adaptação. Ele observa, aprende, retorna com ferramentas, com fogo, com tecnologia. O gorila é o presente da selva. O homem é o futuro do planeta. Só que nesse cenário específico, nu, cru
no barro da realidade, talvez a selva ainda vença. E agora eu quero saber de você. Você acha que 100 homens conseguiriam derrotar um gorila em combate direto? Comente sua opinião aqui embaixo. E aproveita para curtir o vídeo se você chegou até aqui. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como esse. A selva ou a civilização? De que lado você está?